Fala pessoal, aqui é o André do canal Kung Fu Trader. Vamos lá para mais uma análise. Vamos analisar o dia 11 de novembro de 2021, mini índice gráfico de 5 minutos. Vamos lá. Eu já deixei desenhado aí na tela, tudo organizado para a gente entender. Esses dias o mercado tem sido um tanto quanto diferente. Eu já mencionei isso por conta, acredito eu, que da mudança do horário de abertura do mercado americano, tá? O nosso mercado foi impactado aí ao longo do dia. Eu já mencionei em outros vídeos, ele fica um pouco lento em determinados momentos e aí de repente acelera de uma vez, tá? Um pouco por conta disso, um pouco por conta do cenário político e às vezes também aí final de ano. Tem muitos operadores que já estão diminuindo as suas posições, que já não estão tão ávidos aí para assumir riscos, né? Tudo isso vai ocasionando em certas mudanças de mercado. Final de ano, os grandes operadores, bancos e fundos já estão com seu resultado consolidado, eles não vão correr grandes riscos logo aí nos últimos 2 meses do ano, né? Então, enfim, vamos lá para as análises. Eu deixei marcado aqui o dia 10, o mercado abriu, ele abriu aqui, ó, nessa região, certo? E ele assumiu essa alta, tá? Deu essa compra aqui, nessa região aqui, compra. E aí, basicamente, o mercado subiu quase o dia todo, né? Até as 2 da tarde aqui, ele subiu. Eu já fiz a análise do dia 10, você pode conferir no vídeo anterior, mas é importante a gente ter esta análise aqui para identificar o movimento macro do mercado. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, mas se a gente abrir um gráfico aqui de 15 minutos ou de 30, 60 minutos, um gráfico maior, a gente vê com mais clareza esse movimento, ó, essa alta, ele vem, faz a retração do movimento e aí o dia 11 começa e o dia 11 ele assume a continuação do movimento, ó, e ele faz essa alta até aqui, certo? Então, é importante a gente perceber um pouco do ambiente macro, mesmo a gente operando um gráfico de 5 minutos, certo? Então aqui, ó, o que ele mostrou pra gente? Nessa retração, ele deu essa alta aqui no dia 10, nesse movimento de retração, ele estacionou aqui bem no FIBO de 38.2. Então tínhamos aqui este fundo, este topo, né? Se você faz a retração aqui de Fibonacci, que eu acredito que você já saiba fazer, se não, a gente vai gravar uma aula ensinando. E ele faz a retração aqui exatamente, encerra o dia. No outro dia, ele abre aqui com gap de alta, dando continuidade nesse movimento. Ele assume aqui, ó, essa região de abertura, o mercado assume a região de abertura, fica acima dela e sobe durante grande parte do dia. E aqui, ó, a gente projetou essa pernada do dia 10, a gente projetou ela para cima e ela deu exatamente aqui nessa região, certo? Exatamente aqui nessa região. E aí o mercado trabalha a região, ó, veja que ele tenta romper, por algumas vezes ele deixa para a gente esse topo triplo, certo? E aqui chama a atenção dos vendedores, né? Muita gente já estava esperando vender aí, né? Por exemplo, aqui ele tentou essa venda, então aqui ele rompe o topo, logo refuga, depois vem de novo e aqui vem de novo, e nesse momento aqui, ó, quando ele perde essa região, neste momento ele confirma a venda, certo? E aí ele fica zigue-zagueando para baixo, né? Ele vem nesse movimento aqui de zigue-zague para baixo. E aí final de dia a gente teve aí esse movimento vendedor, que deu para se operar também, tá? O mercado, essa subida aqui não é uma subida tão simples, né? Ele deixou muita sombra, né? Veja que sombras nas partes de baixo aqui. Então não foi aquela subida limpa, harmoniosa, né? O mercado subindo em zigue-zague lindamente. Não foi simples, não foi fácil. O mercado anda muito profissional nestes dias
anda exigindo muita paciência, muito controle emocional, para saber lidar ali com certas violinadas e depois entrar novamente. Então não está um mercado simples para quem está começando, beleza? Então essas foram as análises aí, pegando um pouco do dia 10 e o dia 11, tá? Tanto o movimento de alta aí quanto o movimento de baixa foram possíveis de se operar, tá? Aqui, ó, nessa região aqui que eu deixei marcado, teve este fundo duplo aqui, ó. Ele vem nesse movimento altista. Deixa eu voltar aqui, pintar de verde. Ele vem nesse movimento altista e aí ele deixa, ó, esse fundo duplo aqui, ó, mini fundo duplos. Eu já expliquei também sobre isso em outros vídeos, tá? Então, fundo duplo nem sempre é aquele fundão grande que o mercado faz aquele grande movimento. Tem pequenos fundos duplos ao longo do dia e topos também pequenos que você consegue observar ali com certo critério. Esse foi um fundo duplo aqui no meio do movimento que você poderia ter pego e aqui deu essa compra, né? Então foi uma excelente compra aqui nessa sombra, ou então quando esse candle fechou, né, com o stop aqui para baixo e alvos ali para cima. O alvo era aqui, nessa linha branca aqui, que era a projeção da segunda pernada, certo? Ok? E as vendas aqui, né, deixei marcado aqui também, depois desse topo triplo, essas vendinhas aqui com candle de força para baixo, stops aqui para cima e tudo certo. Beleza? Quem conseguiu identificar algo parecido com isso, conseguiu finalizar o dia com gain. E aqueles que não, tenham bastante paciência aí, que o mercado nesses dias anda um pouco chato e é assim mesmo. Tem dias muito bons, dias que o mercado é um pouco travado ou muito direcional. Então o mercado ele varia aí o seu humor ao longo dos dias e meses, e nós operadores temos que nos adequar a isso, tá? Não adianta ficar reclamando, ficar xingando e ficar aí sem paciência, tá? Essas foram as análises de hoje. Valeu, até a próxima!